É muito caro. E assim, hoje nós temos problemas com a resolução. Então assim, hoje, por exemplo, a resolução que está aqui no computador é 1768 pixels por 768. Então a tecnologia desses chips hoje em dia é 8x8, então é 64 pixels no total da área. Então assim, o que essas pessoas que implantaram esses tipos de chips conseguem ver hoje em dia é você diferenciar se está claro, se está escuro, mas que você pensa que não, mas é uma coisa que pode ajudar muito uma pessoa, você ter essa sensibilidade à luz. Mas a tendência disso é que cada vez mais é como o chip do computador, né? Um dia a gente tinha o XT, na outra época foi o 286, o 386, o 486, depois chegou o Pentium, e a gente hoje em dia está com processadores assim que são 50, 100 mil, 600 vezes mais potentes do que o que era na década de 80. E a tendência natural que aconteça é que em algum tempo, quando esses chips na verdade se mostrarem que a aplicação, que tanto ele faz, a principal coisa da pesquisa clínica é você repetir o que ele teve. Então ele lá nos Estados Unidos fez esse procedimento, uma outra pessoa vai dizer essa tecnologia é boa. Então depois disso, um outro médico lá na França vai testar essa mesma tecnologia e vai dizer para ele, olha, nós conseguimos o mesmo resultado. Olha, aqui na China a gente conseguiu o mesmo resultado. Então, quando você tem reprodutibilidade, aí você pode aplicar isso clinicamente. Mas ainda falta a questão de se baixar o custo desse tipo de tecnologia, que hoje nós estamos falando em tratamentos na base de $1 milhão. Então, isso é fora da nossa realidade. Então, assim, ainda é muito restrito, são grupos pequenos de pessoas que estão sendo submetidas a esse tipo de problema. Agora, com relação às células-tronco, existe alguma pesquisa já direcionada para essa área? Já sim. E aqui no Brasil existe um Dr. Rubens Siqueira, que é uma pessoa que é bastante estudiosa nisso, né? Na verdade, ele tem usado a questão das células-tronco no desenvolvimento dos implantes retinianos para algumas pessoas que sofreram o que a gente chama de degeneração macular, mas como eu disse, são estudos ainda iniciais. Inicialmente foram feitos estudos em coelhos, ainda não tem viabilidade para se aplicar em humanos. Então assim, o que ele percebeu foi que o coelho que ele fez o implante das células tronco na retina apresentou uma melhora da sua mobilidade, mas assim, nada que voltasse a ser o que era o normal antes ainda. Mas aí estamos engatinhando. Mas assim, células tronco, existe um outro grupo de atividade. Então a gente pensa que não, mas por exemplo, a questão de células tronco, a gente sempre faz essa teoria, por exemplo, uma cirurgia simples que a gente faz hoje em dia, que é a cirurgia de pterígio. Então a gente faz usualmente o transplante de células da conjuntiva. Então, na verdade, a região doadora da conjuntiva é uma conjuntiva que está lá preservada abaixo da pálpebra a vida inteira sem sofrer exposição à radiação ultravioleta. Geralmente a gente transplanta essas células para uma região onde tem exposição à luz do sol e aquelas células estão degeneradas. Isso a gente obtém resultados maravilhosos. E assim, até assim, tem se feito muito isso desse cultivo de células tronco conjuntivais em laboratório para serem usadas sobre membrana amniótica para pessoas que não têm mais conjuntiva sobrando, para que a gente possa usar mais conjuntiva tratada em laboratório para que você possa ter um bom resultado cirúrgico. Que assim, estamos engatinhando. Acho que no futuro nós teremos coisas bem interessantes, bem legais sobre isso. Nós temos Silvia que está na linha 6. Olá, Silvia. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta sobre o glaucoma. Sim. Eu venho fazendo acompanhamento normalmente e fiz todos os exames, a tonometria, a campimetria, e quando o médico prescreveu, solicitou a GDX, o meu plano de saúde ele não autorizou por não fazer parte do rol dos procedimentos. Aqui o oftalmologista informou que ele seria crucial para diagnosticar o glaucoma, já que para ver a condição das fibras nervosas. Então, gostaria de saber do médico se tem algum outro exame. Eu estou muito preocupada porque ele deu 90% de certeza, mas sem GDX não seria como iniciar a terapia medicamentosa, já que se as fibras estivessem muito comprometidas, eu introduziria a terapia, mas
Caso não esteja, ele mantém o controle. Então, estou preocupado. O que é que eu posso fazer? Silvia, você tocou num ponto aí que é crucial hoje em dia, né? O plano de saúde não autorizou você fazer aquele procedimento. Sofisticação em diagnóstico. E se você não tiver acesso, não puder fazer. Claro, com certeza. E outro dia eu conversava com uma pessoa que é administradora de hospitais e ele falava, olha, Marco, saúde é um problema, porque saúde é muito caro, né? E a gente pensa assim que não. Hoje em dia existem recursos ótimos. Antigamente a gente não tinha nada de fibras nervosas e a gente às vezes deixava de tratar um paciente que precisava ser tratado porque a gente não tinha esse recurso diagnóstico. Hoje em dia a gente tem esse recurso diagnóstico, mas muitas vezes o plano de saúde não cobre. São aparelhos caros. Exato. O que eu posso falar especificamente assim do GDX, que na verdade assim, o GDX hoje em dia existem algumas alternativas para isso, que é justamente assim, o GDX, e existe algo que a gente chama de análise de fibras nervosas.